Caros irmãos, vamos nos colocar a seguinte questão inicial. Até onde a gente permite que as nossas expectativas sejam definidas por aquilo que os outros pensam ou por aquilo, então, que Deus está sussurrando em nossos ouvidos ou em nosso coração? Até onde a gente se deixa levar pelo que os outros acham e assumimos em nossa vida aquilo que Deus já colocou em nossa mente e em nossa vida? Bem, nós vamos pensar um pouco sobre essa realidade para esse evangelho de hoje. Bem, caros irmãos, bem-vindos a esse Evangelho do Dia, essa meditação da Palavra de Deus. E hoje nós temos a terça-feira, dia 23, já estamos aí nas portas do Natal. Não deixe, claro, de dar o seu gostei, dar um oi, dar um olá aqui nos comentários para esse vídeo, vamos para essa reflexão, para tornar o nosso vídeo mais importante e relevante diante do algoritmo do YouTube. Bem, a nossa reflexão hoje é Lucas capítulo 1, versículo 57 a 66, então nós vamos fazer a leitura e depois eu vou avançar com os comentários pastorais, exegéticos, enfim, bíblicos, em cima dessa reflexão que está nos preparando para o Natal. Muito bem, vamos começar agora com a leitura desse evangelho. Completou-se o tempo de gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, então estamos diante desse evangelho muito interessante, esse Lucas capítulo 1, 57 ao 66, e nós estamos agora aqui diante da palavra desse evangelho e vamos iniciar no versículo 57, que nos mostra o tempo de Deus que se completa. Então a gente percebe a ação já de Deus aí, fazendo essa transição das profecias para a realidade. Versículo 57, entre aspas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Aqui nós podemos perceber, antes de tudo, que Deus ele é fiel no seu devido tempo. Existia, de fato, uma promessa sobre a vinda desse precursor, porém, após longos anos de espera, de paciência, tanto de Isabel quanto de Zacarias, o tempo vai se cumprir. E, enfim, a fecundidade vai surgir e vai superar toda a esterilidade da vida dessa idosa, chamada Isabel, e seu esposo, o sacerdote do templo, chamado Zacarias. Veja como é que Deus ele cumpre a sua palavra no seu devido tempo. Então, antes Isabel estéril, agora uma Isabel grávida, se tornando mãe. Ou seja, isso para nós é um poderoso sinal dentro do tempo do advento, porque Deus ele cumpre as promessas no tempo certo. Ele não se adianta, mas ele também não se atrasa. Vai ser exatamente no tempo que ele queria, né, que ele planejava. Claro, mesmo quando isso pareça impossível, Deus ele pode tornar o impossível possível. Então, Isabel e Zacarias são para nós uma figura da espera messiânica, é uma imagem. Ou seja, a nossa espera por Deus agir em nossas vidas, porque é assim que a gente tem que compreender também essa imagem na vida desse casal, que Deus ele precisa ser esperado. A gente tem que ter a expectativa em relação ao que ele vai fazer. Bom, a alegria vai explodir, né? Em seguida, vamos agora passar para o próximo versículo, entre aspas, versículo 58. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso com ela. Aqui é o tom de surpresa, de alegria, enfim. Eles estão espantados com essa realidade, enfim. O milagre, ele não é privado, ele se torna público, se torna conhecido. Então, o povo tem conhecimento da misericórdia de Deus agindo na vida desse casal. E, claro, estão participando já da alegria de Isabel, porque ela vai compartilhar essa novidade, enfim. A salvação aqui, a gente percebe que tem dimensão comunitária, os outros, né, vão saber e serão contagiados, enfim.
nós somos chamados a ser atentos à graça de Deus também em nossa vida, nesse sentido, né? A graça de Deus agindo na vida dos outros, enfim, e sermos capazes de nos alegrar e nos maravilharmos com o que Deus está fazendo na vida dos outros, que é o que de fato os vizinhos vão fazer naquele momento, né? Eles vão ficar realmente maravilhados, se alegrarão, né, com o que está acontecendo. Enfim, nós temos depois, dentro dessa cena, uma tradição que é questionada, e vamos passar agora para a leitura para a gente entender isso. No 8º dia, claro, segundo a tradição, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, ele vai chamar-se João, entre aspas. Aqui nós estamos na cena do 8º dia, dentro da tradição, e o nome que seria dado à criança também segundo a tradição familiar. Porém, essa tradição vai ser rompida, vai ser quebrada, porque Isabel, nós sabemos, cheia do Espírito Santo, ela rompe com esse costume, confirmando que o nome vai ser João Batista. Então, João não é um nome que está na tradição familiar, o que rompe com a tradição antiga. João significa Yohanan, que significa Deus é misericordioso, ou Deus a graça, em Deus a graça. Então, o nome é uma programação de missão, é aquilo que João de fato vai fazer na sua vida para revelar essa presença de Deus graciosa para o povo. Então já está apontando para a sua missão. É claro que tem uma resistência, né? As pessoas não querem aceitar esse nome facilmente. Vamos seguir aqui com a passagem, no versículo 61, 62, entre aspas. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então, fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse, entre aspas. Veja como que a comunidade é resistente, resiliente, enfim. Ela não quer aceitar, né, essa novidade. Então eles argumentam em cima da tradição familiar, que não podia ser assim, porque a tradição indicava um outro caminho e tal. Mas existe uma realidade em nossa vida também assim, muito parecida com isso, porque muitas vezes dentro da igreja, a gente, até dentro da nossa vida espiritual, a gente resiste às novidades do Espírito. Quer dizer, aquela quebra de paradigma, aquela quebra de padrão, né, que Deus quer estabelecer, a gente não quer aceitar isso, né? Às vezes a gente prefere aquilo que é seguro, que é conhecido, que é tradicional, mesmo quando Deus ele está apontando para algo novo. Por que isso acontece? Porque a gente tem medo das novidades, a gente tem medo daquilo que muda. E, de fato, a gente tem que estar aberto para as novas realidades de Deus. Bom, vamos seguir agora no versículo 63 para a gente continuar compreendendo essa passagem. E aqui no versículo a gente percebe, entre aspas, Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou e ele pôs-se a louvar. Bom, aqui a gente realmente já percebe o que está acontecendo. Zacarias é obediente ao anjo, então ele vai dar o nome a essa criança indicada pelo anjo. Ou seja, nesse momento, quando ele escreve João é o seu nome, a sua palavra volta, quer dizer, a sua voz é recuperada, a sua mudez chega ao fim. Quer dizer, a boca que se calou pela incredulidade agora abre-se para louvar. Porque a gente sabe que Zacarias ficou mudo por causa da incredulidade dentro do templo. Ele achou muito difícil uma mulher idosa ser grávida, ficar grávida, né? E o anjo falou, eu sou Gabriel, eu estou na presença de Deus, mas já que você não acredita, você ficará mudo. A gente sabe que, bom, ele não podia nem narrar mais essa história, não tinha como, porque ele perdeu a voz, ficou mudo, então ele não ia poder narrar as incredulidades dele, não é? Para ninguém. Existe uma conexão aqui entre obediência e palavra e capacidade de louvar. Então a obediência à palavra e a capacidade de louvar. Nós temos uma conexão subliminar aqui. Porque quando nós aceitamos o plano de Deus na nossa vida, então nós recuperamos a nossa voz autêntica, que é o que acontece com Zacarias. Zacarias ele vai recuperar a sua capacidade de falar, de testemunhar, enfim, de voltar a ter a sua voz, a sua fala normal, porque ele obedeceu. Então, o primeiro ato de Zacarias após soltar a sua voz é louvar a Deus, reconhecer, né, a grandeza de Deus. Nesse sentido, ele é modelo para nós. No versículo 65 segue-se nesse momento algumas questões. Todos os vizinhos ficaram com medo, versículo 65. E a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando o que virá a ser este menino. Vamos colocar isso aqui entre aspas, porque de fato, aqui nessa questão, bom, a pergunta, né? O que virá a ser este menino? É uma questão que é colocada, enfim, ecoa, claro, um anúncio profético aqui, sem dúvida.
Ele não vai ser um homem comum, então tem uma repercussão já profética, porque a gente sabe que ele é o precursor. Enfim, é claro, os judeus também sabiam que Deus, né, iria cumprir as promessas antigas, mas eles não sabiam em que momento, de que forma, quando. Então, claro que eles são prudentes, né? Estão analisando com certa prudência e baseado também em certos cálculos, né, sobre as revelações. Esse temor que eles sentem, na verdade, é um convite dentro do advento que Deus nos faz para esse temor saudável. Que não é ter medo de Deus, porque a fé não elimina o mistério, então é um temor saudável, né, na fé, diante do mistério. Mas é uma presença de Deus que vem nos tocar, que vem nos habitar. Enfim, a gente percebe que a mão do Senhor vai estar com esse menino, eles vão se dar conta disso, porque no final a gente tem a frase final: a mão do Senhor estava com ele, todo mundo já sentia, pressentia e sabia por causa dos sinais, das revelações, enfim. Um nascimento bastante comum de uma mulher, enfim, uma gravidez, né, de uma mulher idosa. Então, a mão do Senhor, quando eles afirmam que a mão do Senhor está com ele, é porque a presença de Deus é uma presença concreta, é ativa essa presença. Então, é um poder guiador de Deus. A gente percebe isso lá no Antigo Testamento, a mão de Deus castigando o Egito, por exemplo, claro, fazendo as pragas cair sobre o Egito para que eles libertassem o povo, e a mão de Deus já agindo. A Êxodo 15, os Salmos também falam da mão guiadora de Deus, enfim. A mão de Deus está com esse menino, é o mesmo sentido aqui. Ou seja, desde o ventre, a mão de Deus está com esse menino. Esse menino já é cheio do Espírito Santo. Que é interessante a gente perceber, portanto, assim, essa questão especial que envolve, né, essa criança. Claro, dentro do advento tem tudo a ver, porque nós estamos esperando a outra criança, né, o menino Jesus, vir, nascer, enfim. Para nós significa o que essa mensagem? Primeiro, nascer para a graça de Deus. Cada dia a gente tem que estar procurando nascer na graça. Ser nomeados por Deus, porque a identidade é dada por Deus. O nome dele será João, quer dizer, Deus é gracioso. Então o nome é dado por Deus. Romper expectativas é algo que a gente precisa aprender a fazer na nossa vida, porque Deus pode sussurrar seus planos em nossos ouvidos, e a gente tem que romper com certas expectativas e opiniões no mundo. É a mesma questão ali da família, né? O nome de João, a questão da tradição familiar, etc. Claro, a gente precisa louvar a Deus como Zacarias, recuperar a voz pela obediência. Só louvamos de fato quando nós obedecemos. Aí nós louvamos. Então, viver na presença da mão do Senhor, que é outra questão que surge aqui nesse evangelho, ou seja, ser sustentados pela presença de Deus, a graça de Deus. Vamos pedir então que Deus nos dê muita bênção, muita graça para esse tempo do Natal, aí que está se aproximando, enfim, o fim do ano. Vamos pedir a Deus bênçãos para todos nós, para os nossos familiares, enfim, para os nossos amigos, para as nossas comunidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.